O ministro da Defesa de Israel anunciou que tropas do país estão realizando uma ação ofensiva no sul do Líbano. Forças israelenses e o movimento pró-iraniano Hezbollah trocam disparos diariamente desde o começo da guerra na faixa de Gaza. Apesar da ação, Yoav Gallant não especificou se as tropas atravessaram a fronteira. O exército israelense disse que atingiu 40 alvos do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah na região. O ministro da Defesa informou que metade dos comandantes do Hezbollah foram eliminados. Segundo ele, eram pessoas responsáveis por ataques e por prejudicarem cidadãos do Estado de Israel. A Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano disse que Israel realizou mais de 13 ataques perto da cidade de Aita al-Shaab e de outras localidades vizinhas. Os bombardeios ocorreram depois que o Hezbollah disse ter disparado uma nova leva de mísseis como resposta a um ataque atribuído a Israel, que matou 2 civis. Israel e Hezbollah trocam disparos diariamente desde o início da guerra na faixa de Gaza em 7 de outubro. Pelo menos 380 pessoas foram mortas no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah e no mínimo 72 civis. Israel afirma que 11 soldados e 8 civis morreram do lado israelense da fronteira. Para atualizar esse momento do conflito no Oriente Médio, a gente faz conexão com Bruno Pasquarelli, que é professor de Relações Internacionais. Bruno, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Esse aumento de tensão entre Israel e o Hezbollah já era previsível, principalmente depois do ataque à embaixada, onde pessoas morreram ali do Irã, né, na embaixada na Síria, e também do ataque diretamente do Irã e depois a resposta de Israel para o Irã. Essa ação do Hezbollah, que é financiado pelo Irã, e se intensificar, já era algo que a gente poderia afirmar como certo, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Nós temos, digamos, 2 lados ocorrendo agora nesse momento, né? Um lado de paralisação no sentido da diplomacia, né? A gente teve, por exemplo, anteontem, uma carta de 17 países solicitando, dentre eles o Brasil, solicitando a soltura dos reféns ali por parte do Hamas, mas ao mesmo tempo um dos grandes mediadores desse conflito, que é o Catar, foi muito criticado por Israel. Então existe uma paralisação muito forte nas tratativas, né, de qualquer negociação, ao mesmo tempo em que existe uma intensificação das ações militares. Isso já foi observado há 3 semanas atrás, né, com a ação do Irã, né, em resposta ao ataque na embaixada de Israel, depois um contra-ataque também de Israel, e agora a gente tem o ataque, né, do Hezbollah, que ocorreu anteontem, né, por meio de drones, e é sempre interessante destacar, né, pode ser que o Hezbollah ele tenha uma ligação com o Irã, né, o Irã ele patrocina o Hezbollah, e pode ser que tenha uma relação, obviamente, com os ataques feitos pelo Irã, porque o Irã, ao enviar drones, consegue fazer um mapeamento das defesas antiaéreas de Israel. E, consequentemente, o Hezbollah agora ataca por meio de drones, tentando verificar se existe algum ponto de vulnerabilidade nessas defesas. E, ao mesmo tempo, que a gente tem o contra-ataque de Israel ocorrendo no dia de hoje, né? Uma ação que, ao que tudo indica, foi uma ação por meio de mísseis, né, ataques aéreos, e não com a entrada no território. Mas é o que a gente observa na guerra ocorrendo agora, uma paralisação no campo diplomático, né, nas tratativas de negociações, e a intensificação no campo militar, na fronteira, no sul da faixa de Gaza, ali na região de Rafah, e também no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, envolvendo o conflito de Israel com o grupo Hezbollah. Olha, você tocou num ponto muito interessante que eu acho que vale a gente destacar aqui, que é o seguinte: quando o Irã decidiu pela primeira vez na história fazer do seu próprio território um ataque contra Israel, esse ataque ele foi amplamente avisado, 72 horas, todo mundo pôde se unir ali para defender Israel, que se defendeu. Mas você tocou num ponto muito sensível, que é exatamente isso. Foi como se fosse um projeto piloto, um teste, para ver como funcionaria essa defesa em território israelense, inclusive com apoio internacional, né?
Exato, Kelly. Essa é uma das possibilidades que nós aventamos, né? Quando a gente observa uma guerra. A guerra não é somente um ataque feito de maneira coordenada por meio de mísseis de longo alcance, né? A guerra ela é feita também para você identificar as possíveis falhas de quem está defendendo o seu território. Então, no caso, o Irã, ele faz aquela investida com os drones, que foi uma investida documentada, né? Eles disseram que eles iriam atacar, primeiro para a questão interna, né? Para você dizer para a sua população que você está contra-atacando Israel. E, em segundo lugar, para você possivelmente mapear quais são os sistemas de defesa de Israel. Então, é um passo para futuramente, se esse conflito escalar, o Irã consegue entender de que maneira Israel se defende, e isso pode levar a consequências ainda mais catastróficas ali para a região como um todo. Bruno, a gente segue de olho também na guerra no leste europeu. E o Departamento de Estado americano dos Estados Unidos informou que o país enviou mísseis de longo alcance à Ucrânia este mês, antes do Congresso americano, inclusive, aprovar o novo pacote de ajuda a Kiev. Segundo as autoridades, a remessa foi feita depois de um pedido direto do presidente Joe Biden. O porta-voz do Departamento de Estado disse que os mísseis começaram a ser mobilizados como parte do pacote de ajuda militar anunciado em 12 de março. A informação não foi divulgada antes para manter a segurança operacional a pedido da Ucrânia. O país europeu usou esse tipo de equipamento norte-americano pela primeira vez contra as tropas russas em outubro, mas os enviados recentemente têm um alcance maior, de até 300 quilômetros. Na quarta-feira, Joe Biden anunciou um vasto plano de ajuda à Ucrânia e prometeu um primeiro carregamento de armas. O pacote equivale a mais de 300 bilhões de reais. A assistência a Kiev foi aprovada pelo Congresso norte-americano essa semana, depois de meses de estagnação devido a diferenças entre republicanos e democratas. O exército ucraniano sofre com uma escassez de recrutas e munições, o que enfraquece e muito o país em relação à pressão constante sofrida pelas tropas russas no leste do país. Bruno Pasquarelli volta com a gente aqui para fazer mais análise. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre como esse envio desses mísseis de longo alcance pode impactar num escalonamento ou não da guerra, né? Um aumento dessa tensão ainda mais. Kelly, essa é uma questão importante, né? A gente primeiro verifica essa aprovação desse orçamento de 61 bilhões, essa ajuda financeira dos Estados Unidos para a Ucrânia. É um financiamento que ajuda na defesa aérea e também mísseis de médio e longo alcance. Até então, os Estados Unidos estavam mostrando, né, estavam auxiliando a Ucrânia com mísseis de médio alcance, que tem um alcance de mais ou menos 160 quilômetros, e são feitos principalmente para atacar dentro do território ucraniano, naquelas regiões que a Rússia tomou da Ucrânia. Agora, com esses mísseis de longo alcance, que podem chegar a 300 quilômetros de distância, a Ucrânia tem possibilidade de atacar o território russo, né? E aí, claro que a Crimeia atualmente está ali, faz parte, a Rússia anexou a Crimeia, né? Mas ainda não, os Estados Unidos não reconhece, e muito menos a Ucrânia reconhece a Ucrânia como território russo. Mas a Ucrânia eventualmente poderia atacar o território russo especificamente, né? O que o Biden talvez tenha dito nas entrelinhas é o seguinte: olha, vocês podem atacar a região da Crimeia com esses mísseis, né? Que a Crimeia, obviamente, não faz parte do território russo para os ucranianos e para os norte-americanos, mas não ataquem o território russo, né? O que foi feito nessas últimas datas, né, nessas últimas semanas em relação a esses ataques, foram ataques feitos dentro desse território da Crimeia e também ao sudeste da região da Ucrânia. Então não foram ataques com esses mísseis de longo alcance que chegaram no território russo. Caso, né, a Ucrânia eventualmente utilize esses mísseis de longo alcance no território russo, aí nós poderíamos falar numa escalada de tensão, numa escalada da guerra. E quando a guerra ela sobe de degrau, fica cada vez mais complicado. A gente chega num terreno muito desconhecido, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, os Estados Unidos eles fazem essa investida, mas ao mesmo tempo, até o momento, nós não tivemos um ataque com esses mísseis de longo alcance no território russo.
O que a gente tem notado são ataques com drones, né, com aviões kamikaze, mas enfim, com esse tipo de armamento ainda não, a gente segue acompanhando. Mas tem outro assunto aqui chegando e eu gostaria da sua análise, Bruno, porque em visita à China, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, pediu hoje que o país ofereça condições justas para as empresas norte-americanas. A viagem tem o objetivo de resolver questões que podem comprometer o relacionamento entre Pequim e Washington. É o contato de mais alto nível entre os dois países e grupos de trabalho sobre questões que vão desde o comércio global até a comunicação militar. Vale lembrar que existem desacordos sobre como as empresas norte-americanas operam na China, as exportações e capacidade de produção chinesas e as tensões estão crescendo, inclusive sobre o apoio chinês à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Mas o fato é que o Antony Blinken foi até lá e tenta aparar as arestas, né? Exatamente, Kelly. Então, é um encontro que envolve desde questões comerciais até questões militares. Então, há uma discussão sobre os Estados Unidos tentando dizer para a China não fazer parte ali, por exemplo, de qualquer desavença com Taiwan, especificamente, né? Temos a questão econômica e temos também a questão especificamente militar em relação à Rússia. Porque a China é a principal parceira da Rússia, então enquanto, por exemplo, o Ocidente sanciona a Rússia, a China compra os produtos russos, né? Então a China ela dá o apoio financeiro, econômico financeiro para a Rússia. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma notícia nas últimas horas de que existiria um navio norte-coreano parado num porto chinês e esse navio norte-coreano estaria levando armamentos para a Rússia fazer guerra com a Ucrânia. Então, é mais uma tentativa dos Estados Unidos tentarem equilibrar essas relações com a China, principalmente em relação à Rússia. E aí, por fim, o último ponto é o ponto econômico, né, em relação às empresas e no momento onde existe um conflito que está começando a ser desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, em relação à questão do TikTok. Sim. Então, são elementos que a gente pode considerar dessas tratativas. Eu ia puxar esse fio, viu, Bruno? Porque é o seguinte, né? O Blinken pede tratamentos justos para empresas americanas na China, né? Mas ontem a gente noticiou aqui que o Biden sancionou a lei que pode, inclusive, barrar o TikTok lá nos Estados Unidos por justamente desconfiar aí que informações de milhões de americanos, 170 milhões, poderiam ser usadas pelo governo chinês, né? É interessante que essa questão do TikTok parece que está só começando ainda, né? A gente vai ver ainda novos capítulos dela, até porque é uma discussão, se eu não me engano, são 260 dias para isso ser efetivado, né? Essa venda do TikTok para um dono norte-americano, né? O que está por trás disso tudo e a oposição tem criticado fortemente essa proposta é que isso abre um precedente muito perigoso, né? Os Estados Unidos, se faz isso, se vende, obriga uma empresa a ser vendida, eventualmente poderia levar outras empresas a serem vendidas também, né? Coisa que os Estados Unidos sempre abominaram, que é a chamada expropriação, né? Que sempre foi muito criticada pelos Estados Unidos, a expropriação ocorrendo em outros países sempre foi muito criticada pelos Estados Unidos. Então, existe realmente uma grande crítica entre ali também alguns deputados da oposição, alguns senadores da oposição. E, claro, em um momento de uma tensão elevada entre China e Estados Unidos, né? Principalmente nos últimos meses, né? Essa tensão tem ocorrido muito fortemente e agora esse é mais um motivo para a escalada de uma tensão ainda sob panos frios, mas que pode eventualmente trazer mais consequências. Com certeza. Inclusive o CEO do TikTok foi sabatinado no Congresso americano e olha, perguntas difíceis, viu? Algumas ele ali meio que teve problemas para responder. Vamos ver onde que isso tudo vai parar. Bruno, obrigada pela análise, é sempre bom te ouvir. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Boa tarde para você e para toda a audiência. Até a próxima. Até.